Olá, bom dia. Bom dia, meu irmão. Bom dia, minha irmã. Bom dia você que está aí. Quinta-feira. Bom dia, quinta-feira, né? Mais um dia da semana, mais uma oportunidade, mais um dia nesse horário para a gente conversar um pouco sobre a palavra de Deus. E eu hoje quero meditar com você num salmo conhecido, que é o Salmo de número 122, que diz assim, ó: Alegrei-me quando me disseram, vamos à casa do Senhor. Os nossos pés estão dentro das tuas portas, ó Jerusalém. Jerusalém está edificada como uma cidade bem sólida, onde sobem as tribos do Senhor, como testemunho de Israel, para darem graças ao nome do Senhor. Pois ali estão os tronos do juízo, os tronos da casa de Davi. Orai pela paz de Jerusalém, prosperarão aqueles que te amam. Haja paz dentro dos teus muros e prosperidade dentro dos teus palácios. Por causa dos meus irmãos e amigos, direi, haja paz em ti. Por causa da casa do Senhor, nosso Deus, buscarei o teu bem. Esse é um texto que a gente já leu algumas vezes, mas a parte dele que a gente mais conhece, que a gente fala, é exatamente o versículo 1, né? Alegrei-me quando me disseram, vamos à casa do Senhor. O povo de Deus, Israel, tinha pelo menos 7 festas anuais que eles tinham que ir. Necessariamente não tinham que ir em todas, mas algumas delas, por exemplo, a festa da Páscoa, que era a mais importante, era obrigatória. Então, havia peregrinações de vários lugares de Israel até Jerusalém, que é a cidade de Deus, na casa de Deus, no tabernáculo, na época de Davi, e depois de Salomão, o templo. Então, eles iam lá pelo menos uma vez por ano, pelo menos numa dessas festividades, para adorar ao Senhor, para cultuar ao Senhor. Como eu disse aqui, o texto, vamos dizer o seguinte, era obrigatório pelo menos uma festa. Preste atenção nessa palavra, obrigatório. Mas eles não iam por obrigação, eles iam por alegria. Exatamente pelo fato de estar na cidade de Deus, exatamente pelo fato de estar na casa de Deus, eles iam por alegria. O texto, aqui no versículo 1, fala assim, alegrei-me quando me disseram. Ele não alegrou quando chegou, ele alegrou quando convidaram. Davi, vamos à casa do Senhor? E aí a alegria já tomou conta do coração dele. Porque ele sabia que ele ia encontrar lá. O pessoal ia salmodiando ao Senhor, iam cantando ao Senhor. Agora você imagina aí caravanas com milhares de pessoas, algumas a pé, algumas em lombos de animais, substituindo um ou outro, alternando, no lombo dos animais, para até chegar em Jerusalém, dias e dias de viagem, dependendo do lugar onde a pessoa morava, que tinha menos condições de ir a pé, quem tinha um pouco mais de condição, de repente podia ir numa carruagem, mas enfim, imagina essa turma de gente indo, milhares de pessoas indo, cantando, louvando ao Senhor, com o maestro na frente, adorando ao Senhor, cultuando ao Senhor. Você vê lá, por exemplo, em títulos de salmos, títulos como o título assim, salmos de romaria, salmos de romagem, salmos de degraus. Eram salmos dessas caminhadas, dessas peregrinações até a cidade santa. Eles iam festejando ao Senhor, as mulheres com tamborins dançando, os homens se alegrando realmente porque estavam indo para a casa de Deus. Eles sabiam que ali eles iam ter um encontro com Deus. Era isso que eles pensavam, era assim que eles viviam, era nessa dimensão e essa atmosfera que era provocada realmente quando eles iam à casa de Deus. Isso não mudou com a igreja primitiva. Se você vai ler os relatos da igreja primitiva lá no livro de Atos dos Apóstolos, capítulo 4, e ali você vai vendo quando a igreja festejando ao Senhor, eles tinham a alegria de estar juntos, a alegria do convívio, a alegria da fraternidade, Era rede de apoio. Um ajudava o outro, não tinha pobre entre eles, não tinha necessitados entre eles. A vida de um estava entrelaçada com a vida do outro, E isso era uma realidade muito viva para eles, Eles viviam assim. E esse era um propósito de Deus, porque o propósito de Deus na formalização da igreja é a nova humanidade. Deus tem propósito na nova humanidade. No convívio da igreja, a Bíblia diz lá no Salmo, Deus ordena a bênção. Quando o povo de Deus está reunido, Deus ordena a bênção, Deus trabalha no coração. A Bíblia diz que Jesus subiu aos céus e enviou dons, mandou dons aos homens para edificação, para aperfeiçoamento dos santos. E a Bíblia diz que o homem com o homem, o ser humano em convívio com o outro,
ele se melhora, né? Assim como o ferro com ferro se aguça, assim é o homem com seu semelhante. Então, quando eu estou em comunhão com meus irmãos, quando eu estou na igreja, quando eu estou louvando ao Senhor, quando eu estou celebrando ao Senhor, ouvindo uma palavra, participando de um culto juntamente com meus irmãos, a fé que o meu irmão tem me empresta um pouco de fé. A fé que eu tenho me empresta um pouco de fé para o outro. E nessa simbiose, né, nessa sinergia que a gente vai vivendo ali, a gente vai crescendo, vai se desenvolvendo. Né? Então, é uma rede de aperfeiçoamento mútuo, né? Fraternidade, nova humanidade. É a obra de Deus. Quando você fala a obra de Deus, ou quando você escuta a obra de Deus, a palavra a obra de Deus, o que você pensa? Obra de Deus não é aquilo que você faz para Deus. Aquilo que eu faço para Deus, aquilo que você faz para Deus, é uma ferramenta para que a obra de Deus se realize. A obra de Deus é a reformulação, regeneração do ser humano. E a igreja é esse agente de regeneração. A igreja é esse agente de transformação de vidas, né? Então, o que é a obra de Deus? A obra de Deus é o homem que está distante da glória de Deus, caído da glória de Deus, como diz as Escrituras, porque ainda não aceitou Jesus, e a obra de Deus é que ele aceite Jesus, e a imagem de Deus distorcida no homem seja de fato colocada no ponto original. Né? Com a entrada do pecado no mundo, a imagem de Deus foi distorcida em nós. Então a obra de Deus é trazer essa imagem novamente, é trazer a mente de Cristo, é nos fazer semelhantes a Jesus, né? E isso ele faz usando algumas ferramentas, e a ferramenta que Jesus escolheu usar é a igreja. Ele falou, edificarei a minha igreja. E qual é o trabalho da igreja? Tratar das coisas do reino. O que é a coisa principal do reino? A transformação, regeneração do ser humano. Então, quando eu e você estamos na igreja, nós estamos sendo tratados, transformados pelo poder do Espírito Santo para ficarmos à semelhança de Jesus. E vidas outras são usadas para que Deus vá aprimorando isso em mim. A minha vida também é usada para aprimorar isso na vida do outro. A experiência de fé que você tem, que é contada na igreja, ou o simples fato de você estar ali na igreja, com um testemunho vivo de que Deus fez na sua vida, edifica a minha vida edifica a vida do outro, e assim a gente vai sendo transformado de dia em dia. Essa é a importância da igreja. Tem pessoas hoje em dia falando que a igreja é desnecessária, e é exatamente porque acham que a igreja é desnecessária que o mundo está ficando do jeito que está ficando. A igreja é totalmente necessária, né? A Bíblia diz lá em 2 Tessalonicenses capítulo 2, que a operação do anticristo nesse mundo ainda não foi efetiva, ainda não aconteceu de fato, porque ela encontra resistência. O que é resistência? É a palavra. O que é resistência? É a igreja verdadeira, é a igreja bíblica. Quanto mais a palavra vai crescendo no nosso coração, menos eu vou sendo influenciado pela doutrina do anticristo, pelas ideologias do anticristo, pelas coisas, pelo chamado lá em 2 Tessalonicenses capítulo 2, né? Eu vou sendo menos influenciado pelo o mistério Babilônia, né? Porque qual é a obra do diabo? É transformar os homens à imagem dele, à semelhança dele. É deixar o homem cada vez mais endiabrado. Tem coisas que você vê acontecendo, pessoas que mutilam filhos, né? Teve um caso aí de 2 mulheres que moravam juntas, que cortaram a genitália do menino, né? Para querer transformar o menino em menina. Tem situações que você vê aí de pessoas, tipos de assassinatos, tipos de você vê espancamento, pessoas que espancam bebês, espancam criança, matam criança. Isso é diabólico. E isso está acontecendo muitas vezes, irmãos. Muitas vezes não, isso acontece quando a palavra não está no coração. Ah, mas o fulano era pastor. Não significa nada. Não significa nada. Muitas pessoas podem estar na igreja, ser pastor, missionário, pode ser músico, pode ser o que for, pode ser cheio de dons e talentos, mas não permitir que a palavra entre nele. É só lembrar do Judas. Judas era um dos 12. Judas viu Jesus ressuscitando pessoas. Judas foi enviado com os outros para evangelizar, para fazer a obra, mas ele nunca deixou que a obra de Deus, que é a reformulação da imagem dele, a regeneração da sua natureza, ele não deixou que isso acontecesse. No final das contas, o que ele faz? Ele entrega Jesus por 30 moedas de prata. Então, a Bíblia diz em Efésios 4 que os dons de Deus aperfeiçoam o nosso coração, né? Aí eu te pergunto agora uma coisa. Para o povo de Deus, aqui no texto que nós lemos, e a observação que a gente fez rapidamente da igreja primitiva, e eu te aconselho a dar uma lida em Atos capítulo 4, para esse povo era uma alegria ir ao templo adorar o Senhor. E para você, é alegria ou obrigação?
Como você vai? Será que você vai porque você está na escala? Ai, eu tenho que ir na igreja hoje, estou na escala. Ih, domingo eu tenho que estar na igreja que eu estou na escala. É só porque está na escala? É só porque você tem alguma coisa para fazer lá? Se é isso, você ainda não entendeu o que é servir a Deus. Se é isso, você ainda não entendeu a obra que Deus quer fazer no seu coração. Né? Se é isso para mim, eu vou na igreja porque eu sou pastor. Tem que ir. Se é isso, não entendi ainda o que Deus quer fazer. Eu não estou entendendo que Deus está querendo usar ferramentas vivas para aprimorar a minha natureza, para mudar a minha natureza. Porque a Bíblia, quando Jesus falou assim, o que vale o homem ganhar o mundo inteiro e perder sua alma, o que ele quer dizer com isso? Tem muitas pessoas que têm outras prioridades na vida, mas vão para o inferno com as prioridades e tudo. A pessoa trabalha a vida inteira para comprar um Porsche, trabalha a vida inteira para comprar uma mansão, trabalha a vida inteira para ter um ótimo salário, mas não faz esforço para deixar que o Espírito Santo transforme seu coração, regenere a sua alma e o leve para o céu, que é o mais importante. Então a alegria de estar na casa do Senhor é exatamente o fato de que eu estar exposto naquela atmosfera da casa do Senhor muda a minha natureza, muda a minha visão de mundo, me ajuda a enxergar o céu. Né? Quando Isaías estava triste, né, pela morte do seu primo, o rei Uzias, ele foi para o templo, triste, chorar. Ele foi para o templo, sentou no último banco, né, imagina na igreja, sentou no último banco, vou chorar aqui porque meu primo, o rei Uzias, morreu. Chegou lá, ele viu o céu aberto. Chegou lá, o céu se manifestou para ele. Quando Ana estava triste, querendo ter um filho, e ela foi numa dessas festividades, foi ao templo e chorou aos pés do Senhor, ela saiu de lá transformada. A Bíblia diz assim que Ana estava chorando o tempo todo, orando e chorando, orando e chorando. Depois que da boca do Eli saiu uma palavra para ela que disse assim, olha, vai que Deus vai te contemplar, Deus vai te abençoar. A Bíblia diz, parou de chorar, começou a comer, virou outra pessoa e foi mãe de Samuel e de outros filhos que Deus concedeu a ela. Então, a atmosfera do lugar muda o nosso coração. Isso é tão sério que quando Salomão inaugurou o templo, depois de fazer oração, o ar do templo estava tão pesado, estava tão cheio da graça de Deus, que ninguém conseguia entrar, a atmosfera do lugar. Então, quando você for à casa de Deus, vai com esse pensamento, eu vou lá encontrar com Deus. E assim, você indo com esse pensamento, você vai emprestar para todos os seus irmãos um pouco da sua fé, um pouco da sua visão do reino dos céus. E isso vai edificar todo o povo. Amém? Então, como disse Paulo, regozijai-vos no Senhor. E ele diz outra vez vos digo, regozijai-vos. Filipenses 4:4. A gente tem que ter alegria de saber que o Deus, Criador de todas as coisas, nos espera para nos transformar. Nos transformar através do meu irmão, através de uma palavra, através de um culto que eu vou participar. Então, tenha alegria, reanima o seu coração, tenha alegria de servir ao Senhor. As novas ideologias, os novos pensamentos acerca da fé, é bom a gente pontuar isso aqui, nosso tempo está acabando, mas eu preciso falar isso aqui. Sabe o que significa apostasia? Que é um dos sinais da volta de Jesus? Apostasia não é deixar de crer, apostasia é crer diferente. E hoje em dia tem pessoas crendo diferente, crendo inclusive que não precisa ir na igreja, que não precisa de ceia, que não precisa de batismo, que não precisa de ser pastoreado, que não precisa das coisas de Deus. Como um homem vai sobreviver sem as coisas de Deus? Regozije-se no Senhor, porque Ele tem muitas bênçãos para a sua vida. Senhor, aplica a Tua palavra aos nossos corações e nos conceda um dia de vitória na Tua presença. Em nome de Jesus. Amém. Um bom dia para o meu sogro, para minha esposa, para a Ana e para todos os irmãos que estão aí. Deus os abençoe poderosamente.